Olha só, vou te contar por que eu tenho um Xbox Series X, sem ficar de enrolação. Eu tenho um lado, não vou bancar o isentão, e sinceramente, acho que todo mundo tem um lado. Não tem nada de errado nisso. E cá entre nós, fazer guerra de consoles faz até mais sentido do que a rivalidade de clubes de futebol. Eu entendo que tem gente que só quer curtir e ficar de boa nessa briga. Mas ela é uma briga que desde criança serve para plantar uma sementinha na cabeça de quem só joga uma coisa, entende? Pensa nessa molecada que só joga Fortnite, Free Fire, Minecraft, Stronghold Guys e League of Legends. É uma galera que precisa pular fora dessa modinha para evoluir a experiência dela, saca? Sem essa guerra de consoles, eu nunca teria experimentado as maravilhas da Nintendo que um dia eu tinha uma cega rejeição. Foi isso que me ajudou a ver o melhor de cada mundo. Com base nisso, eu vou defender o Xbox sem passar aquele famoso pano. Imagina que eu sou aquela testemunha de Jeová que te acorda às 6 da manhã para você ouvir a palavra da Força Verde. Para você até considerar entrar de cabeça nessa plataforma que é uma verdadeira alegria na minha vida e pode ser na sua também. Tô te forçando, só tô te mostrando o caminho, meu chapa, a parada é essa. E aí, seus nerds cebosos ou descolados cheios de pose, estamos na Coliseu com seu humilde narrador, o Marcão, o canal mais mala sobre games e assuntos aleatórios que você já teve o prazer de encontrar. Vamos falar sério hoje sobre o Xbox Series. Ah, meu amigo, vamos falar a verdade, né? O lançamento do Xbox Series foi uma catástrofe total, mano. Pensa comigo, pela primeira vez a Microsoft decide começar uma geração sem um exclusivo de peso no lançamento. Você acredita nisso? Lembra do Xbox clássico? Começou com Halo Combat Evolved, bicho. Já o Xbox 360 com Perfect Dark, Camille, Project Gotham Racing 3 e vários outros. E o Xbox One? Pô, teve Killer Instinct, teve Dead Rising 3, Forza 5 e o Rise, Son of Rome, né? Mas o Xbox Series, cadê? Meu chapa, Tetris, velho, Tetris, por favor, cara. E pra piorar, você olha pro lado do PlayStation e cai o queixo, cara. Demon Souls Remake, Miles Morales Spider-Man, Sackboy Little Adventure, acho que é isso. E o Astros Playroom, né, que é o jogo que vem lá junto com o console para você testar o controlinho, que é bem bacaninha, né? Enquanto isso, o Xbox Series lá, coitado, só na miséria. A Microsoft, que sempre foi forte nessas paradas de exclusivos, deu um vacilo daqueles, mano. Complicado demais. Eu tava animado pra caramba pro Xbox Series, mas foi só desânimo e angústia. A transição de geração foi uma lástima. A Microsoft em 2020 não soltou nada de relevante e ainda deu uma de mestre em fazer cagada, adiando o Halo Infinite por um ano. E a Sony, hein? Ghost of Tsushima, The Last of Us 2 e olha só os futuros lançamentos naquela época ainda, né? O Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart, Spider-Man 2, God of War Ragnarok e outros, né? E é de deixar qualquer um de cabelo em pé, meu chapa. Era difícil ser fã na época do lançamento do Xbox Series. Agora senta aí que eu vou te falar umas verdades sobre esse Xbox Series, beleza? Porque ser caixista é uma parada de fé. É carregar sua coleção, suas conquistas de uma geração para outra. É olhar tudo que curtiu nas antigas e esperar o que vai agradar agora. Só que a parada é que a única coisa que me segurou no Xbox foi o Game Pass. Porque se dependesse dos lançamentos da casa, eu tava ferrado. Primeiro, que os jogos que estavam por vir pareciam terríveis, demoravam uma eternidade. E o Phil Spencer, o CEO da Microsoft, tinha uma visão mais frustrada que pé de macaco. Só foco em exclusivos esdrúxulos, tipo Flight Simulator, Age of Empires, Gears Tactics, Pentiment, As Dusk Falls, Sea of Thieves, State of Decay 3 e mais uma porrada de jogos e continuações que ninguém pediu. Você acredita nisso? O Phil Spencer tá tão perdido que faz a gente sentir saudade da época que a Xbox só lançava Halo, Gears of War e Forza. Caixista era feliz e nem sabia. Mas aí, bicho, o Game Pass foi evoluindo, chegou em 2023 dando um show, lançou títulos como Wulong, Atomic Heart, Lies of P, Starfield, Hi-Fi Rush, junto com os mais simples, mas ainda excelentes, tipo Sea of Stars, Cocoon, Persona 5 Tactica, e depois ainda soltou jogos como Dead Space Remake e Remnant 2, pouco depois do lançamento. Pô, o Game Pass virou um verdadeiro tanque de guerra, uma máquina de destruição no fronte de batalha. Só que o problema é que isso não tá surtindo efeito que o Xbox merece, saca? Porque se o serviço do PlayStation fosse tão agressivo quanto o Xbox, a mídia e os consumidores estavam comemorando como se tivessem ganhado na Mega Sena. Mas não, estão lá comemorando porcarias como Stray, o jogo do gatinho, que foi um dos raros lançamentos no serviço que deu o que falar. Um monte de gente enaltecendo um dos jogos mais rasos e inúteis do ano. Nem sei por que diabos concorreu ao jogo do ano.
Zé, ser cachista é difícil, parece que o mundo conspira contra você. Então, meu brother, deixa eu te contar uma parada sobre esse lance todo do Xbox, porque não é só Game Pass que tá dando show. Desde 2021, a qualidade dos jogos da casa deu um salto, apesar de uns tropeções pelo caminho, tipo aquela porcaria chamada Redfall, os intrusos que nem Paintment, Flight Simulator, Gears Tactics e outros mais. Mas olha, teve uns que salvaram a pátria, tipo Psychonauts 2, Ghostwire Tokyo, Deathloop. Claro, alguns saíram também no PlayStation por contrato, né? Mas olha, o Forza Horizon 5, o Halo Infinite, Hi-Fi Rush, Starfield, esses são os nossos, meu chapa. E no Game Pass, a carteira fica mais feliz que um headbanger na primeira fila de um show de metal. E não para por aí não. Esse ano ainda vai ter a Valve, Hellblade 2, Indiana Jones e sei lá mais o que. E ainda tem os jogos de terceiros que chegam no lançamento para o serviço, tipo a Another Krabby Adventure, que é o Souls-like do caranguejo, chega o Flintlock, um Souls-like dos criadores de Ashen, o Silksong Hollow Knight, que é a continuação só do melhor Metroidvania de todos os tempos. Mas a parada é que não importa o que a Microsoft faça, seja os jogos Game Pass, seja os jogos da casa, sempre vai ter um xarope forjando críticas desonestas e fazendo comparações esdrúxulas. E falando em comparações, aí que o bicho pega, meu chapa. Essa galera compara tudo. É mais esdrúxulo que rinoceronte fazendo pole dance numa festa de anões. Mas no final das contas, a gente tá aqui pra jogar. E o Xbox tá mandando bem. Quer queira, quer não. Bom, agora eu vou aproveitar para desmistificar umas ideias que estão rolando por aí. Estão dizendo por aí que tudo que a Microsoft encosta vira porcaria, que a Bethesda decaiu desde a aquisição e que a Activision Blizzard também vai pro buraco. E aí ainda soltam a pérola de que a Rare foi destruída pela Microsoft. Pera aí, vou explicar direitinho isso aí, né? Primeiro a Rare. É fato que desde que a Microsoft botou as mãos nela, não saiu um jogo grandioso. Teve uns tropeços bem discutíveis como o Grabbed by the Goalies, o Viva Pinhata 1 e 2, Perfect Dark Zero e o Sea of Thieves. E aí teve o Camille Elements of Power, que foi razoável, e o Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, que foi competente, mas meio lixado, né? E para piorar, eles foram forçados a trabalhar no maldito Kinect, que fez sucesso na geração do Xbox 360 e Xbox One. Sim, estou sendo irônico. Desde que a Rare ficou presa ao Xbox, não saiu um jogo decente de lá. E pelo andar da carruagem parece que não vai sair mesmo. Pode anotar aí, o Everwild vai ser uma tremenda bosta. E Sea of Thieves vai continuar recebendo atualizações para alimentar aquele público alienado de mente fraca que curte essa bizarrice de jogo. Zé, olha só, vou te contar por que eu defendo que a Rare não foi destruída pela Microsoft. É simples, mano. A Rare já estava na lona antes da aquisição. E essa história é longa e você vai pesquisar que eu não estou afim de ficar explicando. O fato é que a Microsoft pagou por ela uma mixaria, 375 milhões de dólares, o que é troco de bala comparado às aquisições de outros estúdios. A parada é que a Microsoft pagou pelas propriedades intelectuais, que têm um valor considerável. Claro que a Rare, de agora, não vai mais fazer aqueles jogos sensacionais do tempo de Super Nintendo e Nintendo 64. Mas as IPs nas mãos de outros estúdios renderam que o Instinct, um baita jogo de luta, e o Battletoads de 2020, questionável, mas competente. A Microsoft pode até chamar a Double Fine, ou quem sabe a Playtonic, que são os caras por trás do formidável Yooka-Laylee, para fazer um novo Banjo-Kazooie ou Conquer Bad Fur Day. E o novo Perfect Dark tá vindo por aí, muito enrolado desde o anúncio, só que também terceirizado, mas aposto que vai surpreender geral. Agora, a Bethesda foi adquirida em setembro de 2020. Antes da compra, deu uma tropeçada feia com Fallout 76 e aquele Wolfenstein Youngblood pavoroso. Mas daí pra frente só lançou jogo de qualidade, tipo Doom Eternal, Ghostwire Tokyo, Deathloop e ainda alguns exclusivos como Hi-Fi Rush, Starfield e agora o Indiana Jones, que parece muito competente e tecnicamente fabuloso. Agora me fala, onde a Bethesda tropeçou? Apenas em Redfall, né? E mais o que? Já entendeu, né? Sentiu o cheiro de gente mau caráter querendo criar um estardalhaço por conta de uma única frustração? E teve gente comparando Indiana Jones com Uncharted 4, né? Uma comparação sem lógica, inclusive mostrando concepção de arte da beldade da Naughty Dog contra o in-game do novo jogo da Machine Games, que está prometido para esse ano. Total desonestidade, né, velho? Mesmo com as limitações da Bethesda, Indiana Jones roda com tecnologias muito mais avançadas, texturas, modelagens, iluminação,
A comparação é insana, meu chapa, entendeu? O papo é outro. Agora, vou te falar umas verdades sobre essa comparação entre os estúdios da Microsoft e da Sony, porque tem gente que tá viajando na maionese, saca só. Primeiro, não faz o menor sentido comparar Naughty Dog com a 343, Bethesda e outros, porque a comparação justa é a empresa de ontem com a mesma empresa de hoje. Não estamos comparando os estúdios mais competentes em questão técnica, como a Coalition e a Playground Games, com os estúdios japoneses da Sony, tipo Shadow of the Colossus, The Last Guardian, né? Cada estúdio tem seu tamanho e ritmo de produção. Eu dou o braço a torcer, os estúdios da Sony são competentes e integrados. Já dá pra ver uma equiparação técnica entre Insomniac, Guerrilla, Sucker Punch, Santa Mônica e Naughty Dog. Mas olha, teve uma linha de estúdios mais voltados à criatividade e mecânicas que foram simplesmente encerrados e parece que ninguém se importou. O que importa mesmo é ver esses mesmos enlatados de sempre, jogos bons, mas que estão sendo vendidos a preço de ouro, no caso $70, né? Chegando no Brasil a R$350, e ainda tem os remakes e remasters que ninguém pediu. Agora, dá uma olhada na Microsoft, teve que passar por essa transição durante as compras dos estúdios, por isso Ghostwire Tokyo, Psychonauts 2 e Deathloop foram parar no PlayStation também. Claro, só que pro nosso lado, no Game Pass, e com o bolso mais contente que apresentador de reality show na hora do eliminado da semana, né? E os próximos exclusivos são para Xbox e o principal também estão na assinatura do serviço. Você não precisa desembolsar 350 conto para jogar os exclusivos, meu camarada. Imagina jogar essas maravilhas sem gastar um tostão. Se a Microsoft quiser lançar seus jogos para PlayStation, beleza, tô de boa. Já tô satisfeito em não ter que pagar para jogar eles, né? Parece que tem gente que gosta de ser otário e pensa que sinalizam virtude pagando mais caro pelos jogos do Game Pass dentro do PlayStation, só para se achar o salvador da indústria dos games, né? A verdade é que, estando de graça, tira muito do peso da responsabilidade da Microsoft ter que superar a qualidade técnica dos jogos da Sony. Mesmo assim, belíssimos jogos continuam saindo e vão continuar saindo, sacou? A parada é mais embaixo. Vamos lá, Zé, ó. Tem uma parada que eu preciso botar na mesa sobre esses exclusivos da Sony, porque tem gente que acha que é só maravilha, mas eu vou te contar o que eu penso. Particularmente, eu não acho os exclusivos da Sony todos excepcionais. Na real, tirando o God of War 2018 e o Ragnarok, que são excepcionais mesmo, os outros são, no máximo, bons, como Horizon, Returnal, e alguns um pouco melhores, como Uncharted e The Last of Us. Enfim, todos interessantes, mas outros como Ratchet & Clank, Rift Apart e Ghost of Tsushima são jogos dispensáveis, alavancados pela mídia como se fosse o último biscoito do pacote. E olha que eu platinei os dois, meu chapa, e foi uma tortura. A real é que os exclusivos top de verdade, os que fazem a diferença, estão sempre nos consoles da Nintendo. Não tem nada que chegue perto de Super Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom. São todos excelentes, a ponto de enquadrarem numa categoria própria. E se você olhar as vendas, percebe que o povo compra consoles da Nintendo pelos exclusivos, enquanto os consoles da Sony têm um ranking de mais vendidos jogos de terceiros como GTA e Call of Duty, com números lá nas alturas. Alguns jogos da casa, como Spider-Man, vendem muito bem, claro, né? Por razões óbvias. God of War, The Last of Us 2 também mandam bem nas vendas, mas ainda estão longe de bater, né, o GTA e o COD, né? Outra coisa, se a gente for ver, os melhores exclusivos do PlayStation nunca foram os jogos da casa, e sim os de terceiros. No PlayStation 2, tivemos Okami, God Hand, Final Fantasy, Valkyrie Profile Chimera, entre vários outros. No PlayStation 3, foi Demon's Souls, e no PlayStation 4, foi Bloodborne que roubou a cena. Agora, no PlayStation 5 ainda não vi nada que chegue nesse nível. Enfim, exclusivos são legais e tudo mais, mas cada um tem seu gosto, e eu prefiro dar uma chance para a Nintendo quando o assunto é jogo exclusivo de qualidade. A parada é essa. Agora, deixa eu te falar, não tem como negar que a Microsoft mandou muito bem no Xbox clássico. Embora fracassou em vendas, ela lançou dois exclusivos incríveis, que foram o Halo 1 e o 2. E olha, não podemos esquecer de Half-Life 2 e Ninja Gaiden, que vieram através de parcerias, formando um time formidável de exclusivos. Agora, o GameCube também teve seus trunfos, como Metroid Prime 1 e 2, Zelda Wind Waker, Twilight Princess e Mario Sunshine. Mas ó, o PlayStation 2, meu chapa, aquele sim tinha uma quantidade massiva de jogos exclusivos, mesmo que nenhum fosse tão bom quanto estes que citei agora. A quantidade de exclusivos de Play 2 era tipo um mestre de Kung Fu implacável dando uma surra humilhante em geral. No Xbox 360, sim, tivemos jogos incríveis de Halo e Gears of War, mas nada comparável ao que Halo 2 fez em 2004. A briga com o PlayStation 3 foi intensa e a Sony teve que ralar para se equiparar em vendas. Aí chega o Xbox One
Sob a administração de Phil Spencer, depois de perder o gás com a lamentável participação de Don Matrick no episódio do lançamento mais catastrófico da indústria dos jogos, com aquele papelão de falar TV, Sports Kinect. Depois dessa, a Sony virou o jogo com facilidade e fez a Xbox comer poeira em vendas, né? E poucos anos depois em matéria de exclusivos também. Mas agora, na geração atual, com a Microsoft abraçando a Bethesda e logo com a Activision Blizzard, o Xbox está voltando com força competitiva em termos de exclusivos. E isso somando ao poderoso e implacável Game Pass, que vai fazer o Xbox ter ainda mais valor do que já tem. Se vai ser um sucesso de mercado, acho difícil, viu? Mas falando como consumidor de Xbox, eu posso garantir que essa plataforma, se bem explorada, faz qualquer um muito mais feliz que o infeliz financeiramente depenado usuário de PlayStation, que paga mais caro pelos jogos, sendo alguns que a gente joga praticamente de graça. Triste realidade, você me entende? Agora, se você é daqueles que não abre mão dos jogos da Sony ou Nintendo e nem tem tempo para jogar, tranquilo, fica na tua. Mas se você quer jogar muito, do bom e do melhor, e em ampla quantidade, saiba que o Xbox é uma verdadeira dádiva. Além dos jogos do Game Pass, dá para comprar os jogos do Eneba através de cambistas por preços muito atraentes, deixando a sua fila de jogos e jogatina tão abarrotada quanto coleção de escavadeira dentro de caixinha de fósforo. Te garanto, teu armazenamento não vai ter espaço sobrando.